Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu vou passar um conteúdo, o início de um mini curso aí que eu quero gravar aqui no canal, meio que dos conceitos básicos dentro desse mercado de inteligência artificial. Tenho visto muita gente com muita dificuldade, às vezes, de entender esses pequenos conceitos básicos. Então, a ideia é passar de forma bem rápida por cima deles, para que vocês tenham pelo menos um norte de entendimento sobre cada conceito, para saber, isso aqui é isso aqui, isso aqui faz isso aqui, isso aqui eu posso aplicar para cá, isso aqui para cá, tá bom? Então, a ideia é isso, é conseguir dar esse norte dos conceitos e também dar um norte de ferramentas e esse tipo de coisa. Não vai ser o foco desse vídeo agora, a questão de ferramentas, mas a questão de algumas bases nesse vídeo aqui para vocês, porque eu acho que é importante. Antes de começar o vídeo, só um recadinho muito importante. As vagas para a comunidade aqui do canal já já vão estar abertas. Eu estou quase finalizando já o curso. Então, já se inscreve aqui no link que eu estou deixando abaixo. Ou se o curso já saiu, já se inscreve, entra na comunidade, que eu acho que vai ser muito bacana para você. E, como um último pedido para vocês, se inscreve no canal, deixa um comentário qualquer aí, pode deixar o famoso açaí, tá bom? Açaí, deixa o açaí aqui nos comentários. Ou, se você tiver alguma dúvida, deixa alguma dúvida aí após terminar o vídeo. Fechou? Se inscreve no canal, curte o vídeo e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. O conceito inicial que eu quero passar para vocês é a diferença entre os dois nichos maiores que a gente tem de IA hoje no mercado. A gente tem as NLPs e a gente tem as AIGCs. Essas duas inteligências artificiais, esses dois modelos de inteligência artificial, tá bom? Bem entre aspas, tá? Tô tentando trazer de uma forma simplificada, tá? Quem é mais técnico não me crucifique. A NLP, ela é mais voltada para ser uma inteligência artificial voltada para a conversação. A ideia realmente é que ela consiga simular uma conversação. E como ela consegue fazer isso? Ela pega a empresa, gera um dataset, que é basicamente uma base de dados, um banco de dados totalmente estruturado, voltado especificamente para treinamento de inteligências artificiais, para modelos de inteligências artificiais. E aí, após eles terem feito esse treino, meio que o algoritmo interno dessa NLP, ela tem a função de conseguir entender as milhares de situações diversas que pode acontecer para diversos tipos de temas específicos, e ela tem que aprender como ela tem que responder, como ela tem que se comportar em muitos temas. Mas a IA por si só, ela não pensa, ela não tem essa capacidade de discernimento ainda entre como vai pensar, como vai estruturar isso. Não, ela faz isso meio que como se fosse por probabilidade. Ela vai pegar todas as informações que tem aqui sobre um tema específico, e aí ela vai gerar sempre conceitos e trabalhar informações em cima de todo aquele conhecimento que ela passa que foi passado para ela no banco de dados. Então, ela tenta sempre replicar as instruções, vamos dizer assim, que estão dentro do banco de dados dela. Aí você pode pensar, então aí, o ChatGPT tem milhares de usuários, ele vai ser sempre o melhor. Não necessariamente. As inteligências artificiais, elas são treinadas de períodos em períodos. Então, por exemplo, as pesquisas que todo mundo faz todo dia que usa o ChatGPT não é usada para treinamento. O ChatGPT, ele tem uma base de dados fixa que só é alterada, vamos dizer assim, de 6 em 6 ou 1 em 1 ano, lá internamente dentro da OpenAI e de outras empresas também. E aí, quanto mais vamos assim, que avançada a inteligência artificial fica, significa que ela tem mais capacidade para conseguir fazer essas assimilações, seja em volume de dados ou em melhoria de algoritmo. Ou ela acaba tendo um volume de dados muito maior, então ela tem muito mais informação sobre vários temas, e aí, como ela tem muito mais informação, ela consegue trazer sempre uma resposta muito mais assertiva, sem ter que sem acabar alucinando, que é o que é a alucinação. Quando ela pega, tenta te trazer respostas sobre um tema, só que às vezes ela linka uma coisa nada a ver naquele tema, e aí ela traz uma resposta totalmente X para a pessoa. Então, isso acaba que a gente acaba considerando que é dentro de alucinação da inteligência artificial. Não é alucinação igual o ser humano. Ela tenta fazer um link específico, porque às vezes falta uma informação sobre um tema específico. Então, quanto mais informação ela tem sobre esse tema, mais assertiva ela consegue ter essa informação. Ou
quanto melhor o algoritmo que é para ela conseguir fazer essas assimilações internas dentro do banco dela, também melhor vão ser as respostas que ela vai dar para o usuário. Hoje é mais ou menos assim, bem de uma forma bem simplificada, como você consegue avançar por cima das IAs. Antes de entrar no IGC, já vou deixar claro pra gente aqui, para vocês, pessoal, que eu não vou trabalhar tanto a IGC nesse curso. Eu vou trabalhar alguns conceitos, explicar algumas coisas, mas eu não vou trabalhar tanto a IGC aqui, tá? Só algumas pequenas coisas que a gente consegue usar de IGC dentro de serviços, etc., que a gente consegue montar com automações de inteligência artificial. Aí, a gente tem agora a outra esfera de inteligência artificial, que são as AIGCs, que elas são basicamente inteligências voltadas para geração de conteúdo, que são os famosos modelos generativos. Dentro desse tipo de modelo, a gente vai ter os modelos que geram voz, como Eleven Labs e outros, os modelos que estão gerando músicas, os modelos que estão gerando imagens, como o Midjourney. A gente tem os modelos que geram vídeos, que estão evoluindo bastante, como o Pika AI, como o próprio Sora, que a OpenAI já anunciou que vai lançar. E a gente também tem a parte de transcrições de áudio, né? Melhoramento para transcrição de áudio, melhoramento de áudio. Então, toda essa parte, vamos dizer assim, que mais criativa do ser humano acaba sendo englobado dentro das AIGCs. O funcionamento de AIGC, ele é parecido, entre aspas, com o do NLP. Você tem uma base de dados de treinamento, e essa base de dados de treinamento que vai fomentar como aquela IA vai trabalhar. Então, se você tem um conceito sobre, sei lá, me dê uma imagem no Midjourney, me dê uma imagem sobre, sei lá, um robô futurista. Ele já tem meio que uma base de dados já setada nele, que já tem modelos de robôs futuristas, e aí com base nisso ele consegue trazer assimilações. O algoritmo, a forma com que ele funciona, é diferente sim das NLPs. Mas, para simplificar o pensamento, imagina que é similar. Mas o que é importante de entender é que, por muitas vezes, para você criar um prompt para uma NLP, é totalmente diferente para você criar um prompt para uma IGC. Vinícius, é claro, uma vai gerar um texto, outra vai gerar imagem. Sim, mas a forma com que você tem que pensar, às vezes, para você gerar um texto para uma NLP é diferente da forma com que você tem que pensar para você gerar um texto para uma IGC. Eu posso abordar isso também, talvez depois no futuro, com um vídeo de prompt engineering, engenharia de prompt. Mas não é o foco aqui nesse vídeo agora. O foco é que vocês entendam isso. Dentro do mercado hoje, que a gente usa mais para o mercado de automações, a gente usa bastante NLP. E dentro de AIGC, a gente pode acabar usando imagens, a parte tanto de generativo quanto de reconhecimento de imagem. A gente pode vai usar bastante também a parte de voz, que aí você pode gerar áudios, essas coisas. A parte de transcrições é importante também. E a gente consegue também utilizar, talvez assim, até dependendo do nicho música, então a gente consegue usar um pouco de cada coisa. Tudo depende do serviço que você quer montar e esse tipo de coisa. Mas você não precisa saber de tudo, entendeu? Dentro da parte de... É importante você entender os pequenos conceitos, entender como fazer alguma coisa específica lá dentro, mas você não precisa ser um mega expert. Não sei o que você queira, que é super interessante também. Mas beleza. Entendidos agora que a gente tem essas duas esferas hoje, meio que de modelos de IA, a gente tem essa separação hoje dentro do mercado, eu vou tentar explicar 3 conceitos que eu vejo que, é importante, eu acho que as pessoas já entenderam muito bem, mas eu vou reforçar ele. E 2, que ainda gera dúvidas, eu ainda vejo muitas pessoas com dúvidas. O primeiro deles é prompt. O que é de fato o prompt? O prompt, então, gente, ele vai ser sempre a instrução que você tem que passar para a inteligência artificial conseguir buscar nas referências que ela tem sobre o assunto que você está querendo gerar e trazer para você. E aí existem técnicas específicas para diversos tipos de nichos, para diversos tipos de situação, diversos tipos de ferramentas. Então, você tem, por exemplo, pessoas às vezes que se especializam em criação de prompt para um nicho. Vou trazer um nicho dentro de AIGC, né? Dentro de geração de conteúdo criativo. Tem pessoas que se especializam, por exemplo, em prompt para fazer logo de empresa. E a pessoa se especializa para fazer logo de empresa com design retrô. E aí, o cara tem tipo 20, 30, 40 formas diferentes de prompts que ele consegue gerar logos retrôs. E aí ele consegue trabalhar esses prompts e sempre alterando uma coisa ou outra para a imagem ficar do jeito que ele quer. Então, existem hoje pessoas que são especialistas em prompts para uma área específica.
Acho que pra gente o interessante é ser um entendedor de como gerar prompts de certa forma eficientes. E eu acho que isso é o mais importante pra gente hoje. Mas eu não vou me aprofundar muito sobre prompts, porque eu sei que é algo que já está um pouco no conto popular e todo mundo já entende mais ou menos o que é um prompt e como ele funciona. Eu não vou abordar tanto isso nessa esfera. Eu vou abordar um pouco o prompt na explicação dos próximos dois conceitos, porque eu acho que aí é algo que o pessoal ainda fica um pouco perdido e às vezes não entende 100% do conceito. Basicamente, o que eu quero passar para vocês agora é como é feito, vamos dizer assim, o treinamento e o que são os agentes dentro desse universo da inteligência artificial. Os agentes são um conceito mais recente, é algo que surgiu mais no final do ano passado e começo desse ano. É basicamente um conceito onde você consegue individualizar trabalhos e aí você consegue criar infraestruturas como se fossem infraestruturas empresariais. E aí você tem um gestor que você consegue delegar para um agente especialista em alguma atividade. Aí esse agente especialista retorna a resposta para esse gestor e esse gestor formula essa resposta. Então, meio que o conceito inicial dele foi ser criado dessa forma. Mas hoje você já consegue ter agentes um pouco mais autônomos que ele por si só já executa 2, 3 processos sem muitos problemas sozinho, principalmente se ele for um agente um pouco mais inteligente, igual o da OpenAI. Ele não tem tantos problemas que você tem que separar muitas vezes todo o trabalho do agente em vários pequenos agentes, assim. Embora que quanto mais nichado e mais específico, mais especializado for um agente, melhor ele tende a executar aquela tarefa. Quanto mais tarefas, mais trabalho você tem para executar, tá? Para um agente executar e às vezes ele não traz a performance ideal. Mas o que é muito inteligente o que é muito inteligente não, o que acaba dando uma inteligência grande é realmente você tentar separar ao máximo. Quanto mais difundido cada tarefa for, em geral os agentes tendem a performar melhor. Só que o problema disso ainda hoje é o custo. Porque não que ter muitos agentes tem custo, mas a forma com que você tem que operar esse tipo de estrutura acaba gerando muitos prompts e muitas indas e voltas de perguntas e respostas, até você formular uma resposta final. Eu vou até trazer para vocês isso, vai ser um conteúdo que provavelmente sai na semana que vem, de eu explicando como funciona uma estrutura, por exemplo, do Creo AI, que foi uma das primeiras plataformas que faz essa questão desse intermédio para você criar uma infraestrutura de empresa como um todo. O Creo AI, ele acaba ainda não sendo uma opção tão eficiente, tão legal hoje em dia por causa disso. O custo ainda acaba sendo muito alto para você ter esse tipo de estrutura. Eu vou trazer uma parada bem legal quando eu fizer o vídeo sobre a Creo AI. Tem até um estudo de um rapaz lá fora que pegou um estudo científico de inteligência artificial e utilizou a Creo AI para fazer a validação e mostrar isso. Então eu vou pegar alguns dados que ele gerou para depois para mostrar certinho para vocês, que é algo bem bacana. Mas essa estrutura ainda tem um custo muito grande. Então, quanto mais funções às vezes você consegue acoplar em um só agente ou tentar sintetizar um pouco com agentes mais inteligentes que você precisa passar menos prompt, é melhor porque fica mais barato. Mas como que funciona hoje para um agente? Por exemplo, da OpenAI. Você vai ter o agente, na OpenAI eles chamam de Assistant, né? A OpenAI é a única hoje ainda que já tem um agente embutido dentro do próprio sistema deles, que são os GPTs, né, que a gente chama. Esses agentes, eles já são embutidos e você já consegue fazer toda a configuração, todo o preset dentro deles. As outras não têm essa função de agente nativo, vamos dizer assim. E aí você tem que usar alguns frameworks, como por exemplo o LangChain e outras coisas, que eu vou trabalhar mais para frente dentro desse mini curso. Mas o que é importante de entender do agente para essa aula aqui? Quando você utiliza um agente ele é basicamente, imagina que ele é um atendente de telemarketing inteligente que vai ter a colinha dele, que é o prompt que você passa para ele, ou os arquivos que você passa dentro do prompt. Então, o que esse agente faz? Ele é um agente que ele tem uma certa inteligência, quanto melhor o modelo, mais inteligente, e ele tem uma certa inteligência, e aí ele vai fazer o quê? Toda vez que chegar uma requisição, ele vai pegar aquela requisição, vai olhar para o prompt que você mandou para ele, como se fosse uma colinha, mesmo como se fosse o cara lendo assim, uma colinha assim, olhando,
puta, como é que eu respondo isso? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, beleza. E ele vai e tenta responder. Às vezes, passa alguma informação ou outra que ele passa desapercebido na hora de executar. Mas, o que é importante de vocês, de ser frisado, se você não montar meio que uma base de conhecimento para ele, que vai se atualizando, ele vai ficar travado naquele tipo de resposta. Se ele travar naquele tipo de resposta, os erros vão ser sempre os mesmos, os padrões de resposta vão acabar sendo bem similares sempre. Então, se você chegou no modelo legal, show! Se você ainda está vendo que tem coisas a melhorar, é bom sempre ir aprimorando o teu prompt, melhorando o padrão de resposta daquela inteligência artificial. Mas o que é importante de frisar dentro desse contexto é que todas as informações que você precisa fazer, que o agente precisa fazer, tem que estar nesse prompt, tem que estar nessa colinha. Então ele tem que ficar, olha a colinha, responde. Olha a colinha, responde. É assim que o agente funciona hoje. Por isso que quanto mais informação você colocar nessa colinha, mais vai ficar custoso. Por quê? Porque essa colinha não é que você coloca uma vez, ele aprende tudo que tá na colinha e ele começa a responder. Não. É literalmente, toda vez que é enviada uma mensagem, ele olha essa colinha. Quando ele olha essa colinha, ele vai olhar a cola inteira. Então, tudo que você passou no prompt. Então, se você passou 1000 palavras no seu prompt, todas as vezes que ele receber uma requisição, ele vai ler as 1000 palavras. Isso vai gerar um custo. E aí, isso acaba virando uma bola de neve. Por quê? Porque além dessa colinha que você vai colocando, que ele sempre vai lendo essa colinha todas as vezes, ele também vai sempre lendo todo o histórico. Então imagina assim, que você mandou um oi, ele respondeu oi, tudo bem, não sei o que, sou tal, 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 tal. Aí a pessoa vai e faz uma pergunta, ele responde. Ela vai fazer uma pergunta e responde. Todas as vezes que a partir de, sei lá, da quinta vez que ela respondeu, da quarta vez que ela respondeu, ele vai estar carregando essa colinha e ele vai estar carregando todo o histórico de mensagens, mais a nova mensagem. Então, tudo isso vai empilhando esse custo. Então, hoje, o agente, ele acaba tendo um custo, às vezes, um pouco elevado para você fazer certos tipos de fluxos, e também acabam existindo outras técnicas, como bancos vetoriais, que é algo que eu vou explicar mais para frente, e também agentes open source, como, por exemplo, da Llama, que tem avançado bastante e que a gente acredita que vai ser o futuro desse modelo de negócio. De automação com IA vão ser a gente logo, eu acredito que logo a gente vai acabar dando uma abandonada na OpenAI se eles não baixarem mais o preço deles. Tá? Nos próximos semestres ou ano. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que um agente, ele basicamente é um atendente de telemarketing com uma colinha. É o prompt que você passa para ele. Então, o conceito, de uma forma bem simplória, do agente é isso. Ele é um cara, um atendente de telemarketing, que você passa a colinha e ele responde. Agora, qual que é o conceito que a gente está esperando ainda ele ficar um pouco mais maduro para a gente começar a usar ele de forma efetiva e que ele sim vai ser realmente uma parada muito forte para a gente usar no futuro, que é o Fine Tuning. O Fine Tuning, ele basicamente é uma forma de você treinar a sua própria IA. Então você vai, por exemplo, pegar o ChatGPT do jeito que ele está lá, por exemplo, vamos dizer que eles liberassem o Fine Tuning do ChatGPT 4o, né, que é a última versão. Então você vai pegar aquele ChatGPT que está lá, que você usa no dia a dia, e além de toda aquela inteligência dele, você pode subir dados seus, subir informações suas nele e utilizar isso para o seu negócio. Qual que é a diferença dele para você passar um prompt para um agente? A diferença disso é que quando essas informações são treinadas pela IA, ela tem, vamos dizer assim, que uma capacidade de raciocínio muito melhor. Então, ela domina 100%, vamos dizer assim, que ela domina 100% de todo aquele template. Então, ela consegue entregar respostas com muito mais precisão e ela consegue entregar respostas que sejam muito mais condizentes com aquilo que você de fato quer no prompt. Então, o Fine Tuning é o melhor dos mundos. Só que por que a gente não usa isso hoje ainda? Tanto, né? Para algumas aplicações a gente acaba usando sim. Mas por que a gente não usa ainda tanto para tudo? O Fine Tuning não. Ele tem um custo intrínseco alto também. Porque o agente, quando você sobe um agente, você está subindo um agente que é igual a todos os outros agentes dentro do servidor lá do OpenAI. Então, para eles, o custo de fazer mais um agente que é igual, só muda o prompt, é muito facinho. Agora, quando você tem que
fazer um fine tuning, você meio que tem que gerar uma nova instância dentro de um servidor e isso tem um custo. Acaba sendo um custo um pouco maior, tá? Hoje ainda. Acaba o custo de servidor para OpenAI. Então eles não liberaram ainda, por exemplo, o ChatGPT 4o, fine tuning do 4o. Tem hoje até o ChatGPT 3,5, se eu não me engano. Você consegue já fazer. O que é muito legal. O fine tuning do ChatGPT 3,5, ele já executa algumas tarefas muito bem. Só que ele é um pouco limitado. É difícil você botar ele em produção para executar todo um fluxo de vendas. Mas às vezes para executar tarefas pontuais, ele é legal. Ele acho que vale a pena. E qual que é a outra vantagem do fine tuning? Além dele dar essas respostas muito assertivas, vai ser o preço do prompt, porque o fine tuning, quando você consegue subir a informação e treinar o seu próprio chat GPT, a sua própria inteligência artificial, você só precisa fazer isso uma única vez. Então, por exemplo, se você quer treinar ele para fazer um suporte de uma multinacional. E essa multinacional vai utilizar esse fine tuning e ela tem, 10 mil páginas de manuais de suporte de todas as áreas da empresa. Você vai pegar essas 10 mil páginas, vai subir uma única vez e pronto. Não tem mais o custo do prompt, efetivamente, que você tem que ficar fazendo. Às vezes um ajuste fino ali do prompt e tal, mas você não precisa ficar passando todas essas 10 mil páginas por prompt, porque ele vai aprender tudo que está naquelas 10 mil páginas uma única vez, e aí, a partir disso, e tudo que você perguntar sobre qualquer uma daquelas 10 mil páginas, ele vai saber especificar e te explicar. Então, essa é a grande vantagem do Fine Tuning. Embora o custo dele em servidor para as empresas que fornecem ele seja um pouco mais caro, para nós que temos que, às vezes, botar um prompt muito grande de um agente hoje, que acaba inviabilizando o custo, no Fine Tuning vai ser uma maravilha. Ele vai ser perfeito, ele vai ser um mundo, assim, ele é o mundo ideal. Se a gente conseguisse botar um fine tuning que tivesse um preço de servidor mais baratinho e também e que fosse eficiente, é o melhor dos mundos. É onde a gente está querendo chegar para os negócios do futuro. Então, é importante vocês entenderem, acho que esses conceitos de como funciona mais ou menos um agente hoje, como funciona essa questão do fine tuning e como funciona o prompt. Acho que esses três conceitos são conceitos fundamentais para você conseguir começar a entender os próximos passos que a gente vai dar aqui na jornada, tanto do curso, tanto desse mini curso que eu estou passando aqui para vocês, quanto se vocês quiserem entrar para a comunidade do curso que eu vou ter lá, quanto para os inúmeros fluxos que eu vou ir passando ao longo do tempo aqui no canal e conceitos. Então, acho que é isso, pessoal. Por favor, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, comenta aí qualquer coisa. Se você tiver com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Comenta, se não tiver com dúvida nenhuma, só comenta um açaí. Aí, tá bom? Um açaí aqui nos comentários, só para dar uma engajada no vídeo, para dar uma ajudadinha. Caso vocês tenham interesse, a comunidade gratuita para vocês tirarem dúvidas, eu estou sempre conversando com o pessoal lá, tirando dúvidas do pessoal. O link vai estar aqui embaixo. E também da comunidade paga, o link também vai estar aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.